Fernando PV. Ih, rapaz, essa daqui... É boa? Essa aqui é intensa. Fernando PV mandou... O que é que você acha do Jed Kaplan? O cara pegou. Cara, Ele pegou o Molotov, rodou 2 vezes assim na mão, ó. Deixa eu pegar aqui, em ó. algum momento essa pergunta ia aparecer. Jogou e caiu fogo aqui, ó. Aí, Fernando, você botou fogo no negócio. É um cara que tem que ser respeitado, porque tem muitos negócios no esporte, com o Swansea, com Memphis Grizzlies e tudo mais, mas a gestão do Flamengo é um fracasso completo. A Série C do Free Fire, que o Flamengo fingiu que não aconteceu. Cara, isso foi louco, O Flamengo fingiu que não aconteceu. Caiu pra Série C, mas não vou falar nada não, vai ver que... Acho que ninguém vai perceber. Que isso, gente? E assim, a gestão da Simplicity é uma gestão muito cheia de problemas. Mas também pegou uma gelada de pegar logo depois da Go For It. Eu não personalizo ao Jed porque eu nunca... Agora, o meme do queimando dinheiro é um desrespeito absoluto a todos os jogadores que estão Não ali. existe, né? E ele muitas das vezes chamou as minhas matérias de fake news. E que eram matérias absolutamente verdadeiras que estavam ali, que foram demonstradas logo em seguida. É esse o problema. Mas eu já conversei com ele por telefone. Já? Já conversei com ele por telefone. Não foi uma entrevista, mas Fred Tanuri que queria falar assim, não, vamos botar vocês na mesma ligação, vamos conversar. E aí a gente saiu, e aí, não, eu respeito o seu trabalho, e você respeita o meu trabalho, mas 2 semanas depois eu tava tweetando de novo. Aí eu falei, pô, não tem condição, assim, eu não fiz nenhum tipo de acordo com ele nessa ligação, apenas para se apresentar. Uhum. Olha, eu faço isso, meu jornalismo é esse, desse tipo, eu acho que é o seguinte, eu acho que, o que eu acho do Jed, não consigo dizer ele como pessoa. Acho que ele errou comigo em algumas vezes de colocar nas minhas matérias como fake news, porque... Isso é um tiro no coração de um jornalista. Você precisa ter muita certeza nisso que você está dizendo. E ele tem tudo, ele tem muito essa parada agora, da última vez, ele digam a verdade, agora que foi há poucos dias, né? Eu quero restabelecer a verdade. Mas que verdade? Só as pessoas só estão falando sobre rumores do mercado de transferências. Eu acho que ele pega muito ar, né? Para um cara que é dono do Memphis Grizzlies e tudo mais. Agora, a Simplicity faz mal ao Flamengo. Esse, para mim, é um ponto. Por quê? Assim, porque depreciou a marca do Flamengo no esporte eletrônico. Por conta das polêmicas. Nunca conseguiu um patrocínio de verdade pro Flamengo, um patrocínio de respeito. Quando você tem uma marca do Flamengo por trás... Pô, se a Laude tá conseguindo patrocínios do Itaú, se a Fúria tá conseguindo patrocínios bancários, acho que é o Santander que patrocina a Fúria, não me recordo bem, é o Santander. Que tá na Twitch, a propaganda, Santander. Se, sei lá, a PEN tá com patrocínios da BMW. Quais patrocínios? Pode escolher os da PEN. Pode Coca-Cola, pode escolher. Por que o Flamengo não consegue? Porque ele tá descredibilizado no mercado publicitário. E se ele tá descredibilizado no mercado publicitário, há uma razão para isso. Mas nem a Go For It também conseguiu um grande patrocinador pro Flamengo, é bem verdade. Conseguiu emular os patrocinadores do futebol Na época da Go For It tinha B2S. Samsung, PSO2, B2S, Red Dragon, acho, e o que mais? Acho que era isso. Acho que era isso, não lembro bem exatamente. Mas, então assim, eu acho que eu não tenho nada para dizer do Jed. Eu acho que a gestão, do ponto de vista... O CEO Jed Kaplan é um gestor ruim para o Flamengo. Não fez uma boa... Até o momento não conseguiu apresentar nada de benéfico para a marca do Flamengo e se envolveu em diversas polêmicas que eram desnecessárias. A demissão do Fred Tanuri também. Essa aí para mim, de tudo, essa aí não passa. E assim, essa aí não dá pra engolir. A terceirização não a demissão. A forma como é feita. A demissão, ela pode ser feita. De fazer o que for. Agora, pô, bicho. Foi domingo, não foi? Foi um sábado. Foi sábado. Sábado, 10 da 10 noite. horas da noite. Eu tava de plantão na Globo News. No Twitter. Pessoal. No Twitter é sacanagem. Mano do céu. Mas já parece ser uma prática, porque o Ranger falou que é a mesma Ranger coisa. Foi a mesma coisa. O Ranger falou que ele... Mas calma aí, rapaziada. Não, foi uma ligação. O Ranger, ele ligou, desligou. Vou desligar, não vai Desligou renovar. E o tweet já tava no ar. Ele foi fazer xixi, na hora que ele voltou, tweet. Tipo assim, rapaziada. Porque aí já não é uma questão só de gestão. Aí é uma questão de ter pessoas, que você falou, uma assessoria de imprensa, pessoas para chegar e falar, mano do céu, não é assim. Porque, de novo, isso sim deixa um ar de... eu não tô falando nem em relação ao time, mas em relação... A gestão.
ninguém quer ser tratado assim, entendeu? Sim. E tem outras coisas também. Parece que não tem RH, né? Tipo, vai é só meio tomando as complicado. decisões, assim. Lembra? Assim, pode ser que tenha rolado. Eu acho que no caso do Fred, pelo que eu conversei, não teve, foi ali mesmo, foi aquilo ali. E, assim... O Fred mandou um e-mail, lembra no dia do Cacavel? Ele mandou um e-mail aqui pra gente ler ao vivo, então, e explicando assim, tudo. É complicado porque, como você mesmo falou, isso da forma já é muito estranho. Mas de todas as pessoas que saíram do Flamengo até agora, e eu tô colocando a minha opinião, o Fred era fundamental. Uhum. E o pior é que existe uma desinformação generalizada, né? E óbvio, o direito de se demitir alguém por resultados ruins no ano, É normal. ele é perfeitamente lógico. Mas o Fred foi feito de um bode expiatório de problemas que não eram criados por eles. Aí que tá. Só que, de novo, e aí eu lia, porque eu me preocupo com o cara, porque eu considero o Fred um grande amigo. Gente, a gente viveu um ano de Flamengo ali intenso. Uhum. E ele nunca faltou com a palavra, nem com nada comigo. E saiu bem com os jogadores, que foram todos Claro. tweetar em relação a ele. E teve um outro detalhe também do Flamengo, que foi aquele vídeo do Free Fire. Lembra do vídeo do da anúncio menina. da menina, que ela estava sendo observada Lembro. por binóculos. E depois a nota oficial dizendo que ela aprovou, jogando a culpa na influenciadora. E depois jogando a culpa na comunidade, dizendo Muita que coisa. eles tinham entendido errado. E assim, é erro em cima de erro. E outra, terceirização do Free Fire, terceirização da terceirização. O licenciamento já é um problema. Eu acho que... Eu nem sei se pode isso, né? Tipo, tem que ver como é que tá o contrato com o Flamengo, né? Porque, por exemplo, em casa, quando você aluga um apartamento, você não pode sublocar o quarto, tá ligado? Então, tipo, me parece que as coisas lá... É que não é bem um licenciamento, né? Tipo a Golfarit como era pro Flamengo. Ele contrata uma empresa pra fazer a gestão. Então pode. Então pode. Sempre deu um jeito de fazer, né? Você Entendi. tem um arcabouço jurídico ali pra ser feito isso. Então eu acho que assim... Eu te pergunto o seguinte, assim, Diogo, assim, teve boas campanhas, o Flamengo, aliás, é pródigo em fazer boas campanhas de primeira fase, né? Você mesmo viveu lá, mas assim, o retrato, como a gente volta lá no início do podcast agora, o retrato da Simplicity não é um bom retrato pro Flamengo. Assim. A grande questão de Flamengo e primeiras fases é que isso, e ó, já falei, trabalhei em grandes clubes, mas a pressão natural de se estar jogando no Flamengo, ela é amplificada, né? Muito. Sim, pela completamente. torcida, pela situação. E na minha ótica de trabalho de treinador, eu sinto que tanto comissão técnica quanto diretoria, neste tipo de caso, eles têm que ser fatores amortecedores máximos do que for a mais. Com certeza. Porque se não for... Gente, não é à toa, tá? Tipo, nada que acontece no esporte é por coincidência. Às vezes tem tropeço, né? Por exemplo, aconteceu o Game Lands, aconteceu com a gente. Às vezes um time domina, aconteceu agora com a Cade. Às vezes o time que tava bem, que tava ganhando, não vai ser bem num dia, vai perder o campeonato. A gente perdeu. O Game Lands perdeu o campeonato importante deles. Agora, quem passou foi a Cade, que foi um milagre quase lá no Valorant. Acontece, o outro time foi melhor, vida que segue. Mas assim, é muito consistente no caso do Flamengo, né? De primeiras fases incríveis. Eu acredito que, e a minha opinião também, eu sempre coloco, baseado na vivência, que tem muito da pressão. É praticamente, assim, não é tático, não é A de pressão qualidade externa de e interna? tudo junto, é um caldeirão muito efervescente. E, de novo, a profissão já traz pressão. A profissão de jogador profissional, de treinador, ela já tem uma pressão associada. Está no Flamengo, mais pressão. Se você não tiver um clima Ameno. tranquilo, como tinha no Flamengo que foi campeão, que os jogadores se fecharam e fizeram ali entre eles uma... Não precisa ser melhores amigos. E assim, você o tem clima Não, não mas tava se tão fe- ameno, né? Tanto Não. o Robô quanto o Não, BRTT quando passaram aqui falaram não, meio mas- força do ódio do negócio. É, né? exatamente. Mas ameno não quer dizer que eles se amam. Ah, tá. Ameno que eu digo é que assim... E, de novo, isso também é uma constância no Brasil. É fechado com um objetivo. Isso aí, pegou bem. É na força do ódio. Você não vai, tipo... Você pode até... Eu odeio o Chaep, por exemplo, no meu time. Mas só que o fracasso Mas, mano, dele é o fracasso meu também. Isso aí, eu tenho que ganhar com esse desgraçado aqui. É. Então eu odeio ele, mas vai ganhar junto. Vamos ganhar junto, Exatamente. depois eu pego os louros pra mim. Mas primeiro eu tenho que Depois ganhar. cada um pro seu lado, mas vamos ganhar essa isso, porra. Isso não é fácil.
Não, claro que não. E, inclusive, isso é uma coisa que, mesmo você sendo incrível como gestor de grupo, dependendo da situação e das peças que eu já tive no grupo, impossível em algumas situações. Sim. E isso porque é aquela coisa... Tapa dado, palavra dita, não volta atrás. Então, às vezes, você pode ser o melhor gestor de equipe de todos. Mas se, sei lá, o tapa foi dado... Eu tô aqui, como treinador. O Chaep deu o tapa em você? Rapaz, não tem como devolver o tapa, não. Vou dar um tapa no Chaep de volta, eu como treinador. Não, aquilo ali já rompeu. Dá pra amenizar, mas é difícil. Então, a questão do Flamengo é assim. Na minha cabeça, pelo menos. Eu falo bastante Flamengo porque eu vivi. Sim. Que tudo tem que ser trabalhado para ter um clima o mais tranquilo possível e devido à situação. Eu tive um grande psicólogo lá que é o Ian, que já participou com a gente lá do podcast. Sim. E ele mandava muito bem nisso, mas precisa de vir também, e o Ranger falou, pelo que ele falou aqui no podcast, pelo que ele falou em outros programas, que a pressão interna estava demais. E ó, o Ranger é um cara que pode ser criticado por muita coisa, mas ele não foge da raia, tá? Isso é verdade. Quando ele joga mal, ele fala, joguei mal. Já falou várias vezes. Mas sim, é porque é o cara que ele gosta de farpar e tudo mais, então volta na mesma situação pra ele. E ele não é o cara que se vitimiza. Né? Não tem essa não. Ele sabe que como ele gosta do caldeirão fervendo, a água pode tornar no próprio colo, né? Então, mas eu acho que ele é muito ciente disso. Eu acho que ele não reclama que tá queimando o colo. Né? Não, ele vive o personagem direitinho, assim, pro bem e pro mal. Me surpreendeu muito quando ele sentou aqui, que eu falei assim, cara, não é esse cara aí. É porque o Ranger é um personagem, cara. É isso. O Felipe é outra pessoa. Então, e aí quando ele chega e fala que a pressão atrapalhou, mano, de todas as pessoas que podiam falar, pra ele tá falando isso, mas isso é um esforço dele, porque ele sabe que isso pode ser interpretado como desculpinha. Uhum. Então, o personagem não é na linha, entendeu? Na linha Ranger... Falar, a pressão da comissão. Não. Sai da linha. Então, se ele fala, quando ele falou, eu falei, isso aí... É pesado. Não rolou um bagulho louco mesmo. Sabe o que é mais curioso? Que eu crio essas histórias na minha cabeça. Eu sou maluco, de verdade. Mas assim, eu crio cenários. Quando ele falou aquilo, o que eu fiz quando acabou o programa? Imediatamente. Faço ideia. Eu peguei o celular, abri o Twitter do coach, porque eu falei, esse cara vai twittar. Esse cara tem que se defender. Imediatamente. Ele tweetou? Não, até hoje, esse cara não falou nada. Porque aquele programa foi regacento de audiência. Só que aí você fala assim, pô, eu não sei, pode ter falado agora, né? Você fala, tá olhando, mas até umas 2 semanas eu olhava todo dia. Comentários, respostas. Porque assim, o que foi falado... É muito... Eu, como treinador, se eu tomasse uma dessa, eu tinha que falar na hora. É muito grave. É crime, cara. Praticamente. Pra profissão é muito perigoso. Então eu falei, pô, esse cara tem que falar alguma coisa. Ele vai falar. Ele não falou. Aí eu falei, putz, se ele não ter falado... Esse paca rolou mesmo, hein?